O Estreito de Hormuz é um problema não só para o mundo, mas muito especificamente para a Ucrânia. A Rússia está tentando se beneficiar de um lucro inesperado com o aumento dos preços do petróleo, e a Ucrânia está prestes a fazer algo a respeito. E piora para Putin, a Ucrânia envolve o Reino Unido nessa jornada. Nem os Estados Unidos acreditam no que Reino Unido e Ucrânia fazem, pois o que serviria para desbloquear a Ucrânia agora vai liberar o Estreito de Hormuz. Caçadores de minas estão sendo preparados. 4 deles, na verdade todos os quais a Ucrânia diz que está pronta para deslocar sempre que forem necessários para desbloquear o Estreito de Hormuz e devolver alguma aparência de normalidade a uma indústria global de energia que foi abalada pelo conflito no Irã. A notícia veio antes de oficiais navais ucranianos participarem de uma cúpula multinacional de planejamento militar em 22 de abril que envolveu mais de 30 nações. A Ucrânia deixou claro que está pronta para ajudar como puder. Uma fonte ucraniana não identificada explicou tudo ao Times. A fonte afirmou: "Estamos prontos para oferecer tudo. Há 4 caçadores de minas em Portsmouth. Eles não podem ir à Ucrânia, pois seriam o principal alvo. E além disso, devido à Convenção de Montreux", disse a fonte ao veículo. Isso mostra um pouco da relação do Reino Unido com isso. A Convenção de Montreux permite que a Turquia restrinja ou proíba a passagem de embarcações militares de qualquer país para o Mar Negro. A Turquia controla os 2 estreitos que levam a esse mar vital, palco de batalhas navais na guerra da Ucrânia. A Ucrânia não pode mandar seus caça-minas ao Mar Negro, então está disposta a enviá-los ao Estreito de Hormuz. E é aqui que a situação fica séria. Os navios que a Ucrânia está planejando enviar para o Golfo foram todos construídos especificamente para lidar com um dos principais problemas que o Irã está tentando criar nessa via navegável. Ao menos um deles já tem experiência nas mesmas condições exigidas para a missão da Ucrânia para salvar o Golfo. A Ucrânia tem 4 navios caça-minas que não pode enviar ao Mar Negro. 2 são navios caça-minas classe Sandown da Marinha Real Britânica, doados pelo Reino Unido à Ucrânia em 2023 para fortalecer sua atuação no mar. O HMS Shoran e o HMS Greensby vão desempenhar um papel crucial na defesa costeira da Ucrânia, assim que a guerra com a Rússia terminar. Mas agora, eles estão parados no porto, sem fazer nada. A Ucrânia afirma querer mudar esse cenário, ao intensificar esforços para desbloquear Hormuz e se tornar um ator importante no Golfo. Os outros 2 navios prontos para partir são o UNS Melitopol e o UNS Mariupol, entregues à Ucrânia pelas marinhas da Holanda e Bélgica. Como os 2 antigos navios da Marinha Real, esses aguardam no porto por chance de atuar no Estreito de Hormuz. O HMS Shoran será uma ótima adição à solução para o problema do Estreito de Hormuz. Ele já esteve no Oriente Médio. Em 2018, o caça-minas iniciou uma missão de 3 anos para garantir a segurança das rotas de navegação de navios mercantes. O HMS Shoran lida com minas em águas profundas usando um sonar especial que pode ser destacado do casco e baixado a grandes profundidades. O HMS Greensby é da mesma classe de caça-minas, então podemos supor que também tem essa capacidade. É aqui que vemos o papel do Reino Unido surgir. O mais óbvio: 2 navios que a Ucrânia planeja enviar ao Golfo são da Marinha Real. Vai além disso. Esses navios e outros caça-minas ucranianos estão atracados em portos do Reino Unido. Nos casos do UNS Melitopol e do Mariupol, esses navios são tripulados por marinheiros ucranianos e treinam com a Marinha Real enquanto aguardam envio ao Estreito de Hormuz. A coordenação aqui: o Reino Unido não só cedeu navios à Ucrânia, mas garante seu uso pelo país. Assim, quando a Ucrânia estiver pronta para enviar 4 caça-minas ao Estreito de Hormuz, não estará fazendo promessas vazias, pois sabe que navios e tripulações estão prontos, garantidos pelo Reino Unido. O envio dos 4 caça-minas da Ucrânia deve integrar um esforço conjunto do Reino Unido e França para liberar o Estreito de Hormuz, junto ao envolvimento britânico. Esse foi o tema da reunião de 22 de abril. Líderes de mais de 30 países se reuniram para debater quais recursos militares poderiam destinar ao Golfo para garantir a reabertura do Estreito de Hormuz. Toda missão organizada será pacífica e defensiva, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer. Das 30 nações, a Ucrânia foi a primeira a anunciar suas intenções antes da reunião. A Ucrânia busca papel central na crise do Golfo, mas para Putin e a Rússia, o problema é que ela pensa no longo prazo. Abrir o Estreito de Hormuz dificulta a guerra da Rússia. Fique com a gente para descobrir o motivo. Primeiro, há uma ressalva. Os navios ucranianos e a missão liderada pelo Reino Unido e França só seguirão em direção ao Irã após o fim da Operation Epic Fury. Reino Unido e França não querem enviar navios ao Estreito de Hormuz enquanto houver chance de a guerra no Irã continuar.
O risco para as tripulações dos navios é alto, pois poderiam se envolver em uma zona de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Além disso, parece que todas as nações envolvidas querem agir com cautela para evitar qualquer interpretação de suas ações que possa levar outros países a alegarem que estão apoiando diretamente os Estados Unidos em sua guerra. Então, os caça-minas não partem até que o conflito no Irã termine. Quanto a quando isso vai acontecer, digamos apenas que ainda está para ser decidido. A trégua inicial entre os Estados Unidos e o Irã estava prevista para expirar mais ou menos na mesma época em que a Ucrânia se reuniu com as mais de 30 nações que estão prontas para manter o Estreito de Hormuz aberto. Isso parece ter mudado agora. Em 21 de abril, a Reuters informou que os Estados Unidos anunciaram a extensão indefinida da trégua para dar mais tempo às negociações de paz com o Irã, que podem encerrar a Operation Epic Fury. O problema agora é que as negociações de paz realmente não parecem estar avançando. Em 25 de abril, a PBS relatou que a rodada mais recente de negociações entre Estados Unidos e Irã parecia ter fracassado. O principal diplomata do Irã saiu do Paquistão, onde ocorriam negociações, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que orientou seus enviados a não irem a Islamabad. Trump disse que enviar representantes a outros países é perda de tempo, pois o Irã só precisa ligar. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também indicou que as negociações não vão bem. Compartilhei a posição do Irã sobre como encerrar de vez a guerra contra o país. Ainda não vi sinais de que os Estados Unidos estejam realmente levando a diplomacia a sério, disse Araghchi nas redes sociais. No momento, é mais provável que as bombas voltem a cair do que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo. Por enquanto, os caçadores de minas da Ucrânia e a missão conjunta para o Estreito de Hormuz terão que esperar. No entanto, como já vimos muitas vezes, o conflito com o Irã pode mudar de uma hora para outra, então nunca sabemos exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Se essa virada ocorrer e os navios da Ucrânia seguirem ao Golfo, terão muitos problemas para resolver e causarão grande prejuízo a Putin. Isso muda tudo e torna os caçadores de minas da Ucrânia indispensáveis para o esforço de guerra ucraniano contra a Rússia. Antes de continuar, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento ideal para clicar no botão. Vamos começar pelas minas do Irã. Mesmo que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo e retirem os bloqueios no Estreito de Hormuz, as minas que o Irã já teria colocado na hidrovia seguirão sendo um problema. Quantos navios mercantes vão querer navegar sem saber se as minas foram removidas? Para piorar o problema, o próprio Irã parece ter convenientemente esquecido onde colocou suas minas. Segundo reportagem do New York Times de 10 de abril, o Irã alegou esquecimento para não cumprir a ordem dos Estados Unidos de limpar o Estreito de Hormuz e manter o cessar-fogo. A veracidade das alegações do Irã está em debate. O que não se discute é que o Irã retomou sua estratégia de lançamento de minas, enquanto as negociações de paz fracassam. Em um relatório de 23 de abril, o Axios afirmou que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, ou IRGC, havia começado a colocar minas novamente, o que é o tipo de escalada que só vai irritar os Estados Unidos. De fato, as ações do IRGC já parecem ter provocado uma resposta do governo Trump. A NBC afirma que Trump mandou as Forças Armadas dos Estados Unidos atirarem para matar qualquer embarcação iraniana flagrada colocando minas no Estreito de Hormuz ou vias navegáveis ao redor. Parece que os caça-minas da Ucrânia terão muito trabalho ao chegar ao Golfo. Essas embarcações provavelmente enfrentarão dois tipos de minas navais que o Irã pode usar. Sabemos que o Irã deixou um caminho pelo Estreito de Hormuz que permite que navios mercantes que pagaram uma taxa possam utilizá-lo. O Irã também possui navios que deseja remover da hidrovia para vender seu petróleo. O restante do estreito provavelmente está cheio de minas Mahan 3 e Mahan 7. Nenhuma delas se assemelha aos tipos de minas navais que se esperaria que o Irã usasse. Em vez de exigir que o navio faça contato direto antes de explodirem, ambas usam uma combinação de sensores acústicos e magnéticos para detectar quando o navio entra em seu raio de ação. Se esses sensores forem acionados, a mina detona automaticamente. No caso da Mahan 3, isso significa que uma ogiva de 300 quilos, ou 661 libras, que pode ser submersa até 100 metros, ou 328 pés abaixo das ondas, vai rasgar o casco de um navio. A Mahan 7 é um pouco menos potente, com 220 quilos ou 485 libras. Ela foi projetada para águas rasas, e seu formato cônico a torna resistente ao sonar. Ambas são perigosas.
E apesar das perdas causadas à marinha do Irã, o Guardian relata que o Irã ainda possui entre 80% e 90% de seus pequenos barcos e embarcações lançadoras de minas, que pode usar para espalhar minas no Estreito de Hormuz. Fica claro que a Ucrânia enviar seus caça-minas ao Golfo será valioso para a navegação comercial. Eles são necessários, junto com o restante da missão conjunta da qual farão parte. Além disso, os sonares destacáveis nos navios que a Ucrânia recebeu da Marinha Real podem acabar se mostrando essenciais para lidar com as minas Mahan 3, que estão em algum lugar abaixo da superfície, no Estreito de Hormuz. Simplesmente enviar seus navios será algo grandioso para a Ucrânia e para sua reputação global, como você logo vai descobrir. Agora, um homem está furioso com essa notícia. Ele ficou feliz ao ver a situação no Golfo, pois fez os preços do petróleo subirem e aumentou a demanda pelo petróleo do seu país, algo que não ocorria há tempos. Esse homem é Putin. Ele está furioso com os planos da Ucrânia. A guerra no Irã veio em boa hora para a Rússia, pois após 4 anos de conflito com a Ucrânia, seu caixa de guerra quase se esgotou. A guerra foi um presente econômico para Putin, afirmou o Chatham House em um artigo de 10 de abril, destacando que o bloqueio no Estreito de Hormuz anulou os efeitos positivos das sanções. Essas sanções baixaram o teto de preço do Grupo dos 7 para o petróleo russo a $46 por barril. Esse teto, aliado a uma resposta mais rígida a petroleiros da frota sombra russa, teve efeito nos primeiros meses de 2026. Em fevereiro, a Rússia perdeu cerca de $1,5 bilhão em receitas de petróleo, em relação ao ano anterior, e as exportações caíram para 6,6 milhões de barris por dia. Então, a Operation Epic Fury começou. O bloqueio do Irã no Estreito de Hormuz fez o preço do petróleo disparar, levando o The Times a estimar que a Rússia ganhava $150 milhões extras por dia com vendas de petróleo no início de março. O lucro inesperado que Putin desesperadamente esperava havia chegado, e a Rússia tem tentado tirar o máximo proveito disso. A Ucrânia tem dificultado isso com ataques frequentes aos centros de exportação de petróleo da Rússia, reduzindo bastante os lucros do país. A matemática é simples. Quanto mais tempo o Estreito de Hormuz ficar fechado, melhor para as vendas de petróleo da Rússia. Agora, Putin enfrenta a Ucrânia atuando no Estreito de Hormuz. Mesmo que os bloqueios acabem hoje, o presidente da Rússia ainda espera lucrar mais com a crise energética devido às minas do Irã. O Irã com certeza não ajudará a remover essas minas. Com a Ucrânia se juntando ao esforço para isso, o Estreito de Hormuz ficará seguro um pouco mais rápido do que ficaria sem isso. O preço do barril de petróleo vai cair. Não vai demorar muito depois disso para que a Rússia se encontre exatamente onde estava no início de 2026. Putin também ficará furioso com a mensagem simbólica que a ação da Ucrânia envia à Rússia. A Ucrânia não pôde usar seus caça-minas do Mar Negro. A Turquia garantiu isso. No entanto, a proibição total da Turquia sobre a passagem de navios de guerra pelos estreitos que controla também significa que a Rússia não consegue reabastecer sua debilitada frota do Mar Negro. A frota perdeu 1/3 dos navios e teve que deixar seu quartel-general na Crimeia, pois a Ucrânia achou formas de destruí-la sem navios tradicionais. Mísseis, drones e embarcações não tripuladas tornaram a frota russa quase irrelevante no Mar Negro. Ao mandar seus caça-minas ao Irã, a Ucrânia mostra a Putin que eles não são essenciais na área marítima que mais impacta a guerra na Ucrânia. A decisão da Turquia é irrelevante. A Ucrânia pode prejudicar o esforço de guerra da Rússia, enviando seus caça-minas a milhares de quilômetros de distância, aproveitando uma capacidade que Putin nunca esperou que a Ucrânia tivesse quando iniciou sua invasão. A Ucrânia não precisa de navios no Mar Negro para tornar a frota de Putin inútil, pois tem poder naval utilizável em qualquer lugar do mundo. Isso mostra o que essa iniciativa da Ucrânia representa para o país. Não se pode ignorar que a Ucrânia age junto com outras nações europeias. Esta é a Ucrânia deixando de ser apenas receptora de ajuda e tornando-se protagonista ao lado de aliados, impactando o cenário global. A Rússia acabou criando um monstro militar com uma operação militar especial que deveria durar apenas alguns dias. A Ucrânia aproveita isso para fortalecer ainda mais seus laços com aliados europeus. Não está claro como a missão europeia atuará com as forças dos Estados Unidos no Golfo, especialmente após Trump chamar a OTAN de tigre de papel e pedir que fique fora do estreito. Ainda assim, a disposição da Ucrânia em enviar navios deve ser bem recebida pelos Estados Unidos. As declarações de Trump sobre o Estreito de Hormuz são contraditórias. Ora afirma que os Estados Unidos não precisam nem querem ajuda. Trump tem imposto prazos para a Europa se envolver, como vimos no início de abril. Em 24 de abril, Trump disse que os Estados Unidos controlavam totalmente o Estreito de Hormuz, enquanto o Irã afirmava ter apreendido 2 porta-contêineres.
Ainda há caos na importante hidrovia do Golfo. O envio de caça-minas ucranianos com navios europeus e possível apoio de manutenção da paz dos Estados Unidos ajudaria a reduzir o caos. Para a Ucrânia, isso é fundamental. Se o Estreito de Hormuz reabrir totalmente, a Rússia perde, pois o preço do petróleo cai. Tudo isso faz parte da estratégia de desgaste que a Ucrânia vem travando contra as forças de Putin há anos. Só que agora está sendo feito em uma escala que ninguém jamais poderia ter antecipado. Putin acreditava que poderia limitar a guerra na Ucrânia a um conflito regional. A Ucrânia amplia a guerra ao atuar a milhares de quilômetros de seu território, buscando enfraquecer a Rússia e fortalecer alianças que frustram os planos de Putin para a Europa. E ainda há a nova posição da Ucrânia no Golfo. Acordos de defesa de 10 anos foram assinados entre a Ucrânia e várias nações do Golfo. O envio de caça-minas pela Ucrânia ao Golfo aprofunda a cooperação com novos parceiros e enfraquece a influência russa no Oriente Médio. Alianças inesperadas surgiram e a Ucrânia se prepara para ser destaque no Golfo nos próximos anos. Essa é uma jogada ousada. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ficar por dentro das últimas ações da Ucrânia para se tornar uma das nações militares mais influentes do mundo. E como sempre, muito obrigado por assistir.